Nos últimos 3 ou 4 anos antes de pai falecer, ele já estava ali bem sossegado em casa, só queria saber dos netos, como ele dizia, e de ficar no terraço. Então todo dia que eu chegava, vinha de casa, eu já estava morando lá no Bonito. Quando eu chegava aqui na Carnaúba para tomar a benção a ele, aí ele não respondia nem bom dia, nem dava benção. Ele perguntava logo, cadê a capela? Cadê a capela? Aí chegou assim uma certa hora que estava até doendo assim no meu ouvido já, essa repetição dele todo dia. Não era uma coisa vez por outra não, era diariamente ele cobrando. E teve uma hora que eu digo, ó, não vou mais dar bom dia ao senhor não, porque o assunto do senhor é só cobrar essa capela e pronto. Eu não tinha noção do que tinha por trás da história toda, né? Então um certo dia eu fiquei ali depois do jantar, conversando com ele um pedação. E aí o desenrolar das conversas chegou no porquê da capela, né? Ele contando da viagem que fez com Mainha e Tiemana, foi uma das a segunda ou terceira viagem que ele foi lá para Itaoca, em busca de Guzerá, lá no Rio de Janeiro. E no momento de slide, que era o cinema da gente ali nas férias, era pai um esposo slide das viagens dele, né, quando era solteiro ainda e ou recém-casado, de várias viagens que fez, e ele narrava foto a foto. Então algumas fotografias tem o registro dele, Mainha e Tiemana, em Passagem, em Minas Gerais, eles fotografaram. Tem um registro muito bom de Mainha e Tiemana, inclusive, até com a capela que eles escolheram assim por trás do fundo. Então ele comentou sobre essa viagem e disse, numa viagem que eu fui com Cliva e Mana, que era as mulheres do braço direito dele, aqui na Carnaúba, ele comentou que nessa viagem eles tinham escolhido uma das capelas lá e fizeram esse registro, que seria a capela a qual Mainha e Tiemana cobravam a ele, que ia ser construída na Carnaúba, ia ser uma cópia dessa igreja, né, que eles viram lá. E na passagem por Minas Gerais, em vários locais, eles ficaram fotografando alguns prédios, alguns locais, paisagens que consideravam bonitos. E entre eles uma igreja ou uma capela dedicada a Nossa Senhora do Carmo, de quem minha mãe era devota. E aí os três ficaram admirados com aquela beleza daquela capela. E aí já tinham uma decisão de fazer uma capela, construir uma capela aqui na Carnaúba, já que a capela que aqui existia tinha virado um quarto da casa de tio Ariano e que seria baseado naquela capela. Ele comentou que tinha uma dívida histórica com as duas, né, Mainha e Tiemana, que nessa viagem tinham registrado essa capela para poder servir de cópia para construir aqui um dia, que fosse dar início. E o porquê da capela? Era justamente isso, Mainha e Tiemana via o processo que foi tendo, né, construtivo da Carnaúba. Eram 5 que ele dizia que eram representados por ele ter voltado para cá, para o sertão, né? Não regredido, por ele ter voltado para o sertão. Ele fazia questão de citar isso. Era tio Ariano, tio Nilton, tio Dado, tio Beto e Mainha. Então, esses 5, quando vieram para cá, eles foram descobrir tudo, né, aqui, né? O que fazer, o que construir, o que produzir nessa terra. Onde não tinha água encanada, não tinha energia, não tinha estrada, não tinha telefone, não tinha nada. Então, quando ele veio para cá, esses 5 deram suporte a ele para poder inventar e colonizar esse mundo, né? Então, Mainha e Tiemana, sempre de lado, escutaram isso e foram vendo, né, as coisas sendo construídas aqui. O Guzerá, chegou a energia, chegou o Sinde, chegou o Capimbufo, a Palma, chegou depois as cabras, né, por ideologia de tio Ariano. A arquitetura foi decidida junto, ele e tio Ariano, das casas aqui, as cores, né, queijeira, a criação de porco, a criação de abelha, a açudagem, água encanada, fenação. Foi tanta coisa que foram descobrindo que uma hora para outra, Tiemana e Mainha ficaram impacientes e disseram, ó, vamos parar, tá bom de invenção, vocês já fizeram muita coisa e a gente não viu nenhum agradecimento aqui ainda, por tudo isso que já aconteceu. E nesse momento aí, lá na frente a gente fez essa conta, né? Tudo isso que desenvolveram foram 15 anos, né? Mainha só viveu com ele aqui na Carnaúba 15 anos, do casar a ela falecer. Então foi assim, um intensivo muito grande
né, um suporte de informação que tiveram por esses 5 e elas sempre juntas, em inventar tudo isso que foi tido aqui na Carnaúba. 15 anos só da vida eles estiveram juntos. E Painho depois seguiu, né? Teve força para seguir em frente e nesse fim de vida dele, nos 3 últimos anos, é que ele ficou com essa cobrança e isso ele contando a mim no terraço, né? Nesse dia de noite que eu fiquei lá com ele. Então eu entendi que tinha mesmo uma conta histórica, né? Do que a única coisa que a mãe pediu, que era uma forma de coroação, um agradecimento por tudo isso ter acontecido na Carnaúba e com sucesso, né? Tudo que eles inventaram foi inventado porque não tinha aqui, né? E enraizou na Carnaúba e deu certo. Então está na hora, está no momento certo de a gente ter esse agradecimento. Eu digo, não, vamos correr para começar para fazer, para inclusive ele, a ideia era ele ver também em vida, né? Mas aí quando ele mostrou essa planta, essa fotografia, a gente foi ver, era uma coisa fora do comum aqui da região, né? Era um projeto muito grande, de telhado, com porta, com tudo. Eu digo, não, pai, o senhor construiu muita coisa. Eu cheguei a comentar isso com ele. O senhor, nesse momento de descobrimento da Carnaúba, construiu muita coisa. A gente tem muita obra para dar manutenção. A gente já não está mais conseguindo dar manutenção em galpão, em curral, né? Em sala de ordem e tudo. É muita coisa para a gente dar conta. Já não estava mais tendo condições de manter tudo em bom estado e vai construir outra obra para poder também ter manutenção. Aí eu fiquei pensando, né? A capela, vamos dizer, 2, 3 vezes, 4 vezes por ano ia exigir essa manutenção aí por conta de morcego, de barbeiro, de passarinho, né? E ia ser mais uma coisa que a gente não daria conta. Então na hora que eu fui, eu e Inês, nesse dia foi só eu e ela e os meninos, e o Ema e o William, a gente foi lá assistir a Paixão de Cristo, do Pernambuco. Uma das coisas muito bonita, que marcou também minha mente. E na entrada de lá a gente viu uma planta, uma capela parecida com essa, a céu aberto, piso de pedra, que foi uma das coisas que ele construiu também com o tio Ariano, né, nesse momento lá atrás. As construções ser tudo de pedra, telhado dos currais também ele tinha eliminado, não tinha para que cobertura, não tinha para que telhado. Então juntando esse passo a passo que ele construiu com o tio Ariano, a gente adaptou essa planta que a gente viu lá no Pernambuco, as coisas que ele tinha descoberto com o tio Ariano. Então eu disse, vamos fazer uma capela de pedra, sem porta, né? Não tem para que ter porta numa igreja, inclusive. As portas são abertas toda hora, né? Então a gente juntou, quando eu mostrei a ele a planta, ele disse, mas rapaz, que ideia genial, muito boa. Vamos começar. Então ele correu para poder marcar logo o canto das árvores. Mapeou aqui na frente da casa sede. Correu para... Mandou o Erivaldo fazer as mudas, né? Como ele bem queria. Marcou com o teté o alinhamento das plantas. A gente removeu, fez os buracos, removeu o solo para poder dar uma condição melhor às plantas para crescer rápido. E ele foi logo marcando. Todo o terreno que a gente ia plantar palma, que tinha um excesso de pedra, ele mandava tirar as pedras e já encostar num local para poder ficar na cabeça da gente, né, o início da obra. Tá ali encostando o material e o projeto da capela deu início. Não tem ré mais não, é daqui para frente agora. Interessante que a primeira vez que eu vi falar na construção da capela aqui na Fazenda Carnaúba, eu tinha 7 anos de idade, isso foi no ano de 1975. Vi sair da boca de Clívia, a esposa do Dr. Manelito, a mãe de Daniel. Dr. Manelito, no início da fazenda aqui, que ele tinha iniciado aqui os trabalhos na fazenda, os falecimentos do pai dele, seu Dante, ele assumiu a fazenda em 1969. Nós estávamos em 75 e ele estava com a fazenda em início. Muito trabalho, muita dedicação e já uns moradores morando aqui na Fazenda Carnaúba, bastante menino, e Dona Clívia, ela se mostrou preocupada com o futuro das crianças e ela resolveu a criar aqui na Fazenda Carnaúba uma escola. E a Fazenda Carnaúba não tinha um colégio, mas tinha a casa de Luiz Vilar,
conhecido por Luiz Jeová, que morava aqui na fazenda Carnaúba com o Dr. Manelito, inclusive ele era o gerente da fazenda. E a sala era um pouco espaçosa e ela resolveu criar essa escola na sala da casa de Luiz Vilar. E criou essa escola. E essa escola ela beneficiou os meninos moradores aqui da Carnaúba e todo circunvizinho que quis se matricular na escola da fazenda Carnaúba, Dona Criva abriu as portas para receber essa criançada. E ela sempre diretora da escola. A professora da escola era a tia Ana. Dona Criva sempre visitava a escola e quando foi numa terça-feira, ela parou o carro dela, lembra como fosse hoje, isso em 1975. O carro da Dona Criva era uma Brasília azul. Ela parou, chegou na porta e falou boa tarde. Ela falou boa tarde, nós tudinho se levantemos, respondemos boa tarde. Ela disse, pode sentar. Aí nós sentemos. Aí Dona Criva falou assim, Ana, eu não vou entrar. Eu estou vexado, eu vou ali na cidade, eu vim lhe avisar. Isso era na terça-feira. Ela disse, amanhã, quarta-feira, e não só amanhã, mas todas as quarta-feiras agora, você vai encerrar as aulas na hora do recreio. Você vai soltar os meninos para brincar no recreio. Quando terminar o recreio, em vez de você continuar as aulas, você vai mandar esses meninos tudo lá para casa, que eu vou ensinar eles a rezar. Aí disse, vocês criançada, vocês precisam aprender a ler, escrever e aprender a rezar. Eu sei que os pais de vocês ensinam vocês a rezar, mas eu quero reforçar as orações. Eu quero levar vocês tudinho a fazer o catecismo e levar vocês até a primeira comunhão. Aí foi quando ela falou a primeira vez na capela, ela disse assim, vai ser lá em casa que eu vou ensinar vocês a rezar. E eu vou falar com o Mané para construir, ela não falou capela, ela falou igreja, para construir uma igreja aqui na fazenda Carnaúba. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar na construção dessa capela, foi em 1975, há 51 anos atrás. E doutor Manelito, eu acredito que ele não chegou a construir essa capela, porque ele no pico da construção da fazenda, aqui na Carnaúba, que não era só a Carnaúba, era Carnaúba e Pauleite, muito trabalho, muita gente trabalhando, e ele não começou a construção da capela, mas ele teve o plano de começar. Na verdade ele começou colocando pedra no lugar. E ele sempre falava, eu estou devendo uma dívida e é a criva. É a dívida de construir a igreja aqui na fazenda Carnaúba. E eu estou procurando uma brecha para nós construir essa igreja, tá certo? E quando for tendo um tempo, quando for tendo umas pedras, um espaço, já vamos colocando ali no lugar para fazer essa capela. E está aí construída a capela, um exemplo. Quem ainda não conheceu, não teve o prazer de conhecer presencialmente a capela na fazenda Carnaúba. Quem já conheceu, ficou satisfeito. E quem que não conheceu e quiser conhecer, a capela não está nem com as portas abertas, a capela é aberta geral. Em volta aqui está aberta para receber os fiéis. Mais ou menos em 2016, 2017 por aí começaram a colocar umas pedras para cá e eu estava varrendo o terraço da casa. Aí eu fiquei curiosa, perguntei a seu Manelito, ele estava no terraço, aí ele falou, não, é a construção de uma capela, que a gente estava passeando pela cidade e Clívia viu. Aí ela ficou gostou muito da capela e era o sonho dela construir essa capela. Erivaldo também participou com o seu Zé Pescador da arborização. Ele fez questão também de ser arborizado com planta nativa também, que foi outra grande descoberta que ele, aos poucos, vivendo na Carnaúba, ele teve construído dentro dele, né? Não precisou nem buscar, como fez lá atrás, buscar planta exótica. A gente também arborizou também com planta nativa, algumas frutíferas, algumas só flores, para poder estar de acordo com o clima da gente, né? Para não estar um ambiente falso. Então, deu início, e ele aprovou o projeto, mas ficou meio cismado com a história de céu aberto de tudo. Então ele me pediu na hora que ele estava marcando aqui o ponto, que era o canto de riscar os locais de fazer os buracos das plantas. Quando eu cheguei com as pedras para marcar os pontos de cavar, ele disse, vá ali naquela craibeira que sua mãe plantou, uma árvore, com umas flores muito bonitas aqui na flora no final do ano, né? Ele disse, vá ali, meça ali quantos metros dá do tronco para a ponta da galha. A metade de uma árvore, daquela craibeira ali que sua mãe plantou. E é uma planta de 40 anos aqui já, uma planta adulta. Eu medi e quando eu voltei para ele para dizer, ele teve a ideia de plantar uma craibeira de lado da capela e a outra do outro. Para quando elas crescerem, daqui a 30, 40 anos que for, elas vão emendar uma na outra
E aí vai ter um telhado natural, podemos dizer, né? Ficar um túnel de craibeira dentro da capela. Aí eu comentei com ele, eu disse, mas pai, você vai botar a craibeira, ela só flora aí 15 dias, 3 semanas no ano. E cai a folha, né? Como todas as plantas da caatinga, né? Elas são caducifólias. Aí ele disse, tem nada não, a gente bota uma rainha do prado, que a flor dela responde um pouco a um mínimo de água. E ela é uma trepadeira, ela vai entramear dentro da craibeira e quando uma não tiver florada, a outra tá. Então vamos botar no tronco dela ali, das craibeiras, né, que é a árvore, que serve de cavalo para a rainha do prado se engalhar nela. A gente bota a rainha do prado embaixo e a craibeira por cima. E elas lá vai ficar uma briga mais bonita do mundo, por flor e por espaço. E a gente faz uma cobertura de túnel lá para frente. Automaticamente pegou o Erivaldo, que é o cara que toma conta do jardim daqui, das mudas, pediu a ele para ele automaticamente fazer os enxertos, fazer as mudas, para correr e plantar. Quando eu cheguei, os buracos estavam cavados e ele do meu lado explicando como era que era para fazer. Vamos botar uma camada de mato. Ele disse, vamos botar uma camada de mato que isso aqui vai servir como adubo. Camada de mato, uma de areia e botamos o barro. Aí ele mandou ir para a cimenteira para a gente trazer as mudas, que era de fato a rainha do prado e as caibeiras. Ele falou, mas vai juntar as duas juntas, eles vai. Porque vai chegar um período que a caibeira vai cair a folha e a rainha do prado ela vai ter flor sempre. Vamos plantar aqui que eu quero que fique bem alinhado. Porque os buracos que foram escavados, os buracos eram largos. Se a gente vacilasse qualquer coisinha, ia sair do rumo, né? Mas pra cá, ali pra cá que tá torto. Achamos um artesão, também lá no Pernambuco, que fazia todas as imagens, também de pedra, né? Para poder não ter... Além de parecer com as cores da gente, né? O mundo da gente, que é uma matéria farta que a gente tem aqui, é pedra e sol. Então a gente não tem que estar contra com isso não, tem que construir a aldeia da gente com as cores da região, né? Então é pedra e sol mesmo, que é o que a gente tem aqui, não pode estar fora da realidade da gente não. E as devoções, as imagens que a gente decidiu botar, foi uma homenagem à tia Mana, que é Nossa Senhora da Conceição, ela é a devota dela, e Nossa Senhora do Carmo, que era a devoção de Mainha. Ficou as duas imagens. E no projeto da capela tinha condições de botar mais duas imagens na lateral, né? Manu automaticamente deu a ideia da Sagrada Família, que também está uma imagem aqui. E depois ficou o debate entre a gente, os irmãos, Zezo, Primo e Manu, qual seria o outro. Eu disse, vamos botar uma figura masculina para ficar aqui do outro lado. Então na hora, todo mundo votou em São Pedro, né? Que é o homem da porta do céu, e aqui no Nordeste ficou gravado como se fosse consagrado, como se fosse o que manda chuva pra gente, né? E ao longo do processo de criação, eu fui dando algumas sugestões, né? Daniel tinha colocado Nossa Senhora do Carmo, que era a devoção de Clívia, Nossa Senhora da Conceição, que era a devoção de Germana, São Pedro, que era o padroeiro da chuva, e eu sugeri a imagem da Sagrada Família. Depois a gente foi conversar sobre o piso, de como seria o piso. E aí, em determinado momento, a gente sentiu falta de um ladrilho, né? Então eu sugeri a gente fazer um ladrilho com os elementos simbólicos da carnaúba. E assim foi feito. Ele tem a cruz, né, católica, tem a cruz dos Dantas e a flor de lis. E foi concebido pelo programador visual Paulinho Suassuna. Ele foi quem desenvolveu o ladrilho. E na concepção final do ladrilho, ele ficou em forma de cruz no piso. Então quem olhar de cima, tiver uma visão de cima do ladrilho, vai ver uma cruz. Então foi essa concepção que nós tivemos. Tem o cruzeiro, né, que também foi uma concepção minha e de Daniel.
A gente conversando como seria o cruzeiro, eu dei a ideia de ter um resplendor. Daniel deu a ideia de ser uma releitura do Cruzeiro de Canudos e para representar o povo brasileiro, essa persistência e perseverança e religiosidade do povo sertanejo através do povo de Canudos. E acredito que ele ia gostar e que minha mãe também iria gostar da forma que foi feita, né? É um santuário aberto, tem a representação do Cruzeiro de Canudos, que para Ariano ele considera um dos episódios marcantes da história brasileira, junto com o Contestado, junto com Palmares. São os 3 episódios significativos da história do Brasil, que ele considerava, tanto na parte nacional quanto na parte popular. E eram esses episódios que deviam estar no centro de todo o pensamento político, filosófico, administrativo do país. Eu vejo na religião católica, cristã, a resposta para as dúvidas da gente, né, para os medos e também para os acertos. Não é à toa que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Quem consegue entender isso e enxergar o quanto antes, eu acho que mesmo se deparando com angústia, consegue resolver e consegue ter mais êxito na vida, né? Então, dentro desse cenário, a construção dessa capela é uma forma da Carnaúba retribuir esse entendimento e é um ambiente onde a palavra de Deus pode ser dita para muitas pessoas, né? E então, pessoas muito mais iluminadas do que a gente, assim, que eu acho que era mamãe e tia Mana cobravam a construção disso. Né? Papai tinha essa dívida e ele mesmo marcou aqui a capela e a gente conseguiu realizar isso, né? Ao longo dessas gerações. Né? A própria possibilidade de realizar isso, eu enxergo também como assim, a gente chegou num nível de condição de poder executar a obra. Né? Isso é como se fosse um presente de Deus. E é nada mais justo do que a gente retribuir com essa singela, mas muito bonita ação que é a construção dessa capela, né? Para que se propague ao máximo a palavra de Deus. E é aí que a gente consegue encontrar a salvação. Então é a contribuição da Carnaúba para gerações futuras nossas, né? E também para os trabalhadores, para quem vive em torno da Carnaúba, nesse espírito, nessa atmosfera. Então a gente procurou, como sempre em tudo aqui, fazer uma coisa bem significativa e cheia de referências, né? O que eu falo é que essa capela é como essa geração da gente, de filhos, né? Essa geração que está agora, na atualidade, homenagear a geração anterior, como se fosse uma passada de bastão, com homenagem dessa capela, né? Então foi nós, né, aqui fazendo uma homenagem à mãinha, a tia Mana, pai, a geração deles, e a passada de bastão. Nada melhor do que com uma capela, né? Então é isso. Foi o que a gente achou, uma coisa abençoada e que tivesse significado deles todos por todo o canto aqui. E uma gratidão, né? Dessa turma que está chegando para a turma que passou, para a geração anterior. A capela aqui na Carnaúba é um lugar que realmente favorece a conexão com o divino. Quando a gente se senta aqui nesses bancos, a gente sente, é diferente. Parece que esse espaço já estava reservado, destinado a ser sagrado. Carregada de simbolismos, essa capela só consagrou o que esse lugar já era. Eu não sou uma católica assim, praticante, né? Eu cometo esse pecado, mas tenho convicção que a fé em Deus é a base da vida. E não dou um passo sem entregar a Deus e sempre sou grata a Ele antes de qualquer coisa. Então a gente fez questão de abertura da capela ser no aniversário de manhã. No momento que a gente começou a construir foi em setembro e se deu o final dela foi em fevereiro, final de fevereiro, meado de fevereiro. E a gente escolheu ali em seguida, por coincidência, a data de aniversário dela, que é 8 de março, que rigorosamente essa data a gente tem missa aqui na Carnaúba. Então tá aí, paga a conta, o pai não chegou a presenciar
o fim da capela, né? Mas viu todo o início, viu que estava sendo paga a promessa, a dívida dele histórica, a mainha e a tia Mana. E que assim siga, como lá atrás, mesmo sem ter capela, mas é um ambiente muito abençoado a Carnaúba, por essas invenções todas que eles tiveram lá atrás, sempre com grande êxito, norteando aqui esse mundo seco, das chuvas desarrumadas, como o Painho bem deixou marcado, né? E a Carnaúba segue aqui já na sua 8ª geração já a caminho aí, alinhado com esses descobrimentos todos que eles tiveram lá atrás, né? Na parte pecuária e na parte religiosa. A gente vai aqui agora com a capela, até rezando mais um pouco.